Tá gravando, abre. Agora eu abro lá onde que eu The preciso. Word. É isso aqui? Ok. Não, desse aqui tem a Abre esse aí, definição. tá? Entra, pega ele no final, depois você tira. Share. Desce lá no final. Não vou usar essa página aqui, não. Outra aqui. Ah, eles já estão vendo só. Uhum. Pode ir conversando com eles. Ok. Vamos lá, pessoal. Aprenderam muito aí da Constituição com o Ender? Sim. Sim, um pouquinho, né, pelo menos. Eu gosto que ele fale com vocês sobre a Constituição, porque auxilia bastante na construção da redação. E quando eu peguei os textos essa semana, quando eu fiz as correções, né, que eu li os textos de vocês, o primeiro texto, claro, primeira correção, mas eu fiquei muito preocupada com a questão de conteúdo, tá? Eu achei que eu teria muitos problemas, talvez, em gramática, concordância, e que são os problemas maiores que a gente vê na hora de correção de texto. Mas eu percebi que a questão, o problema maior dessa semana, pelo menos, eu acredito que possa ser devido ao primeiro texto que vocês estão produzindo. O João mesmo falou assim: nossa, tem tanto tempo que eu não produzo um texto, né, João? E então eu fiquei assim, gente, eu preciso dar uma base para eles, né, do que é que eles podem ter, talvez ali como um repertório, mostrar, né, a questão de não fugir do tema, porque eu tive muitas pessoas que fugiram do tema essa semana. Então, a proposta era uma, escreveu desviando totalmente o assunto, teve texto até que eu corrigi, como se quem tivesse fugido do tema, mas que eu olhei e falei assim, poxa, na prova mesmo esse texto aqui já teria zerado, porque não está de acordo com a proposta, tá? Então, preciso, primeiramente, que vocês leiam, que vocês leiam a proposta com muita atenção, observa o que vem para vocês lá na estrutura, né, que vem trazendo para vocês o tema da redação. Então, o tema não é o título da redação, é o assunto que você tem que desenvolver, e daí é que vocês vão pensar sobre aquele assunto, sobre aquele tema. O que é que eu sei falar sobre isso aqui? O que é que dá para fazer, o que é que dá para a gente colocar no papel em relação a isso aqui. Quando eu construí o texto, eu senti a necessidade de fazer a construção do texto com o primeiro tema lá, e teve gente que nem tinha escrito sobre o primeiro tema, mas eu fiz o primeiro tema, para mostrar para vocês o que a proposta pedia. E é como o Ender disse, nem sempre o tema que está lá aparece para a gente, é aquilo que a gente quer falar, aquilo que a gente quer defender. Tá? Muitas vezes a gente vai ter que seguir ali um parecer que a banca vai nos dando de acordo com os textos de apoio. Tá? Então, os textos de apoio, eles são, tá? Acima de tudo, os principais norteadores que a gente tem, tá? Para poder desenvolver o tema do texto. Então, pensem nisso, tá? Vamos treinar. Eu vou pedir mais uma vez, não deixar de fazer as propostas na semana. Vocês têm aí, pode fazer um texto, pode fazer 2 textos, até a Esther até tinha pedido, falou assim, se eu quiser fazer 2 textos por semana, eu posso? Pode sim, acho que deve, tá? E todos vocês são livres para fazer isso, aproveita, eu estou de férias, eu estou em casa ainda, hoje foi um pouquinho tumultuado, foi corrido o meu dia, até eu tenho umas mensagens aqui, Camila, eu não te respondi, mas depois da nossa aula eu ainda vou te dar um feedback aqui das coisas que você me mandou. Beleza. Mas não deixem de fazer, gente, porque o momento de errar é agora.
lá, escrevi ruim, não estou conseguindo, porque tudo que eu puder fazer por vocês, a gente vai fazer nesse período de aula nosso, tá? Nesses encontros. Hoje eu ainda tirei para falar de redação, a gente vai construir agora uma redação coletiva, mas nas próximas aulas eu preciso focar com vocês em gramática. E aí os apoios de redação serão mais individualizados, como eu fiz. Eu mando a foto, né, mando o textinho lá falando o que precisa mexer, o que precisa mudar lá na própria correção da redação. Eu já faço as anotações pertinentes àquele texto que você produziu. E se chegar ao ponto de alguém, ainda assim, ainda com as orientações, não está conseguindo caminhar, não está conseguindo fluir, eu sou contra, mas a gente faz até um esqueleto de redação se precisar, tá? Então, o que eu não quero é que vocês cheguem na prova despreparados, que vocês cheguem na prova e não saibam o que fazer. E assim como a Neide compartilhou aí com vocês, o último concurso teve propostas muito difíceis, tá? Propostas de redações bem difíceis, a gente nem imaginava que viriam temas assim, mas ainda assim a banca norteou. A banca dá um norte para vocês seguirem de acordo com os textos de apoio que ela coloca lá para vocês. Então, ler as coletâneas, ler os textos de apoio, é muito importante para saber como caminhar no seu texto, certo? Agora, eu gostaria que vocês, tá? Que a turma aqui me dissesse o que é que vocês querem redigir? Sobre o quê? Me fala um tema para a gente fazer agora. Vamos fazer coletivo. Alguém tem uma sugestão? Doce. Educação? Educação? Me dá o doce aí. Eu gosto Então, dessa doce. pode ser, pessoal? Concordam? Pode. Então, vamos pensar aqui Pode os ser. desafios. Misturar dois temas em um. Os desafios da tecnologia associados à educação, pode ser? Pode. É um bom tema e é um assunto que nunca fica ultrapassado, tá, gente? Sempre a gente percebe aí, né, provas de concurso. A Kerima não está hoje, né? A Kerima, o concurso dela é de educação. E nas provas de concurso de educação sempre tem alguma questão ou questões voltadas para esse tema também. Então, os desafios da tecnologia associados à educação. Alexandrina, Oi, você sim. está digitando no Word? Não está aparecendo? Tá aparecendo uma pasta do Word, pelo menos para mim. Mas não tá aparecendo você digitando. Não? Vem aqui, por favor, senhor Wender. Para eles parece que está aparecendo isso aqui, ó. Nem você também, viu, Ale? A sua câmera tá desligada. Sério? Aham. Deixa o Wender organizar aqui. Agora. Vou essa câmera aqui para eles. Isso. Agora Agora sim. sim. Ah, o técnico aqui do lado é melhor. Coisa palminha, parabéns, se foi lindo, viu? Você tem muito bom gosto, né? Obrigada. Então, vamos lá. Esse é o tema, certo? Eu sempre indico, porém, tá? Não deve se esquecer o título deixar para o final. Por que para o final, Alexandrina? Muitas pessoas gastam aí 10, 15 minutos pensando em elaborar um título, gente. Porque fica preso nisso aqui, fica preso no tema
e fica querendo criar um título antes de fazer o texto. Então, eu recomendo vocês produzirem primeiro o texto e depois voltar para colocar o título. A questão é, não pode esquecer o título. Se vocês virem aí o arquivo que eu mandei, por exemplo, para vocês, eu não coloquei título, porque assim, depois eu coloco. E quando eu mandei a foto, quando eu terminei de fotografar, que eu enviei para vocês, que eu vi que estava sem título. Eu falei assim, agora vai ficar sem título. E nenhum de vocês falou assim, a sua redação está sem título. Eu esperei que vocês falassem. Ninguém falou. Alguém percebeu, pelo menos, que não tinha título? Não, a gente ficou tão entusiasmado com a beleza da redação que ofuscou os nossos olhos. Ninguém viu. Exatamente, viu? Nem eu também. Fiquei tão impactado com a redação, tão simples, clara, e eu lá enchendo um monte de linguiça na minha redação. Imagina, gente, não é assim também não. Mas vamos, então, deixa o título para o final e aí vocês me ajudem a lembrar essa questão. Quando eu estou fazendo a prova, tá? Quando eu estou em momento de prova, eu coloco bem grande lá no meu rascunho, assim, ó, título, e põe várias interrogações, porque aí quando eu pego ela para passar limpo para a folha oficial, eu já lembro que eu não coloquei o título, então eu já coloco o título lá. Certo? A geladeira está muito apoiada. Não me deixar esquecer, porque senão acontece igual eu fiz. Eu fiz a redação ali, mandei. Onde que você perderia a nota, Alexandrina? Lá na parte de estruturação, lá. Na parte, ó, aspectos estruturais. Primeira nota dos aspectos estruturais é a nota que cobre as partes do texto, tá? Então, de lá, o título, estrutura, né? Textual, título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, eu perderia essa nota aqui por não colocar título, ok? Então, por isso que é tão importante, não é? Como o Enem, o título não é obrigatório, né? Então, os meninos que cursam ensino médio, que finalizam, quando eles chegam, por exemplo, para estudar comigo, a grande maioria estuda para o vestibular de medicina, e eu falo para eles, não, tem que colocar título, eles falam assim, mas lá no Enem não é obrigatório. Eu falo, no Enem não é obrigatório, mas o vestibular que você vai fazer, a sua redação pede título. E conhecendo um pouquinho aí da banca que vocês vão enfrentar agora, ela vai vir com uma folha muito semelhante à folha da Unirv, tá? Tanto que a cobrança em relação às notas é a mesma cobrança da Unirv, e acredito que a folha oficial de redação também venha e vai vir o campo certinho, a linha destinada a vocês colocarem o título. Geralmente aparece lá no cantinho, assim, o nome, título, e aí vem a linha para você colocar o título. Se não aparecer, Alexandrina, esse campo escrito título, na primeira linha do seu texto, você coloca o título. Alexandrina, eu tenho que pular uma linha para começar o meu texto depois que eu coloquei o título? Não. Você já começa na linha de baixo em sequência. Ok? Bom, para redigir, cada um tem seu jeito. Eu acho que fica muito mais fácil quando a gente pega aqui, cria uma tese do texto, cria o argumento 1, o argumento 2, e depois só constrói o texto. Como assim, Alexandrina? Vamos pensar o seguinte, a gente tem como tema os desafios da tecnologia associados à educação. O que a gente poderia falar sobre isso? O que são esses desafios? Vamos, Neide. Um dos desafios é que Isso. nem todos os alunos, principalmente das escolas periféricas, não têm aparelhos tecnológicos disponíveis. Então, olha só. Um dos desafios seria, né,
que essa tecnologia não é disponível para todos os estudantes. Então, seria um dos desafios. Deixa eu colocar aqui embaixo. Tecnologia insuficiente para todos os estudantes. Quem mais pode me falar outro desafio? Não sei se está certo, mas eu vejo que muitas pessoas não têm acesso à internet também, né? Internet boa, na verdade, né? Não sei se isso tem a ver também. Quem mora na fazenda, mora em roça, né? Então, a internet é um problema. O que mais? Eu acho que é a própria falta de recursos desses alunos para Isso, adquirir, tudo. né, a tecnologia ou pelo menos a máquina suficiente, né? A falta de recursos. Então, acho que, na verdade, Neide, você resumiu as duas ideias aí, tá? Nessa fala sua, É, falta de recursos. Aí a gente Alexandrina, ainda enfrenta outro desafio em relação a isso? Alexandrina, nós iremos falar sobre a tecnologia com os alunos dentro das casas deles, ou também podemos citar, por exemplo, os Chromebooks e as telas interativas dentro das escolas hoje em dia. Perfeito, Esther. É isso. Porque Dentro da escola também. eu fiz um artigo científico do PIBID exatamente sobre isso, que nas escolas hoje tem os Chromebooks, porém muitos deles não são usados pela falta também da internet, que falta muito nas escolas, mas também pela falta de prática dos professores utilizarem desses recursos dentro da escola, né? Então, olha só o que a Esther trouxe para a gente, pessoal. Resumindo aqui, a Neide resumiu a ideia tanto da Camila quanto do João, que a falta de recursos por parte desses estudantes é um fator que está associado a esses desafios, mas a Esther trouxe em contrapartida um outro motivo. E aí a gente vai casar essas duas coisas para ser os argumentos necessários. Tá? Ela trouxe aí o ambiente de sala de aula, o aluno dentro da sala de aula, muitas vezes com recurso em mãos, mas não sabendo utilizar. E nem só o aluno não sabe, o professor que está ali, né, também enfrenta o desafio, porque ele não tem treinamento, né, não tem ninguém que o ampare nessa utilização. Então, perfeito. Vamos construir a tese aqui, então. Ponto de vista da Alexandrina, tese. Oi. só uma dúvida. Hum, Quando eu dei aula num curso técnico lá no Martins Boards, os meus alunos tinham o Chromebook, só que eles não sabiam, por exemplo, criar uma planilha, hum, mexer num documento Word. sim. Como que fala? Essa dificuldade, né? Essa falta de. Eles falavam que tinha um curso de informática, mas o professor não ia. Meu Deus. Que legal. Resumindo, é de fato, eles não sabiam utilizar a tecnologia. É isso. Tudo são desafios, gente. E o pão não tem a carne, tem a carne, não tem o pão. Se a gente elencar de verdade a realidade, os desafios não vão acabar. Vamos resumir aqui em duas ideias, então, que a gente precisa de construir dois argumentos para fazer o texto. A tese. A gente colocou os desafios da tecnologia associados à educação. A tese seria o nosso ponto de vista em relação a esses desafios. Tá? A gente pode dizer que educação. Isso é uma tese aqui. Comendo as letras. Educação.
Não vou usar material, mas não dispõe de pratos tecnológicos, mas não dispõe de... O bom é que você sabe muitas palavras bonitas, né, Ale? Não sei nada das palavras. Ó, só uma ideia aqui, tá? Minha cabeça, gente, ela faz isso aqui, um leque enorme de muitas coisas. A educação permeia os aparatos tecnológicos, mas não dispõe de recursos humanos adequados ao ensino. Não dispõe o quê? A qualificação? Pode ser. O Wender deu uma ideia melhor aqui, de qualificação. Ao invés de falar recursos humanos, é porque o recursos humanos, ele falou, né, já seria os professores. Os professores, a gente, em tese, ele existe, só o de informática que não aparece, né, Camila? Mas não dispõe de qualificação adequada ao ensino. Então, vamos pensar só que isso aqui seria a nossa tese. O que é a tese, Alexandrina? Como o ponto de vista nosso em relação ao tema. Para construir o primeiro argumento aqui, então a gente vai falar do quê? Da falta de recursos, resumindo a ideia da Camila, do João e da Neide, falta de recursos dentro e fora da sala de aula, porque a gente pode dizer que todas as escolas, todos os alunos têm o Chromebook disponível, todas as escolas, isso não acontece em todas as escolas em âmbito global, né? Vamos pensar no nosso país, a gente vai falar em Rio Verde hoje, as escolas de primeiro ao quinto ano possuem esses Chromebooks que vão para a sala de aula, ok, a gente sabe que sim, né? O prefeito tem uma política muito boa em relação à educação. Porém, se a gente for olhar, né, tem o Chromebook, mas não tem a internet adequada, né, o material humano, né, eu ia falar isso, o material humano, a qualificação profissional adequada, né, dos professores que querem a iniciativa de levar aquele instrumento para a sala de aula, mas chega lá, nem ele não consegue dominar, ensinar os meninos, a falta de recurso em casa, que foi um problema que a gente pode citar aí, falar no texto, foi um problema muito grande no período pandêmico, tá? Em que tinha que haver aulas à distância, e essas aulas, na efetividade, não acontecia porque o público não assistia, né? Tinha família lá que tinha 4, 5 filhos, e a mãe tinha um celular. Essa mãe trabalhava o dia inteiro e levava o celular com ela. Como que a criança assistia a aula? Não assistia. Então, às vezes ficava lá gravados os vídeos, mas a criança não dava retorno. Foi um período muito difícil, tá? Para quem trabalhava com educação. E o segundo argumento, né? Então, Esther, como que você construiu aí o segundo argumento? Eita, Eita, eu falei sobre Ih, deu branco aqui. a má formação, Não é qualificação? pode ser qualificação, formação, a Isso. formação da equipe pedagógica, eu vou colocar assim, eu vou colocar só do professor, porque muitas vezes ele também depende, né, da coordenação, do apoio de outras pessoas responsáveis ali no ensino, para dar o suporte. E a escola que não tem isso. Em relação à tecnologia. A partir disso aqui, ó, olha só, a gente pegou um tema maior, os desafios da tecnologia associados à educação, certo? A gente construiu uma tese sobre isso, um ponto de vista. A educação permeia os aparatos tecnológicos, mas não dispõe de qualificação adequada ao ensino. A gente tem a discutir como primeiro desenvolvimento a falta de recursos dentro e fora da sala de aula. No segundo argumento, a má formação da equipe
pedagógica em relação à tecnologia. Isso aqui, gente, é como se fosse um rascunhozinho que você vai fazer antes do seu texto. Se vocês conseguirem desenvolver esse rascunho antes de formular o texto, vocês conseguem escrever sem nenhum problema. Sem nenhum problema. E a gente não vai ter fuga do tema também. Por quê? Porque você vai sempre ficar olhando para ele, os desafios da tecnologia. Ó, o que eu escrevi aqui? A minha tese tem a ver com o tema? Assim, o meu primeiro argumento está relacionado ao tema. Falta de recursos dentro e fora da sala de aula é um desafio da tecnologia na educação? Sim. Segundo argumento, a má formação da equipe pedagógica em relação à tecnologia também está relacionada a esses desafios? Sim. Então eu sei que eu não estou fugindo do tema. Ok? Aí, vamos começar, então. Vamos brincar agora de escrever. Introdução. Vamos lá, como a gente começaria isso aqui? Quem quer começar? Pode falar. Atualmente, Não usamos atualmente. Eu vou dizer por quê. Poderíamos. Quem quer falar? Na atualidade, Também não. sério? Eu ia É. falar que poderíamos começar citando o artigo 6, que fala que todos nós temos direito à educação. Ei, Esther, muito bem, perfeito. Ó, olha só, presta atenção, gente. Palavras como atualmente, expressão como na atualidade, hoje em dia, vocês vão esquecer esses termos. A gente aprendeu isso lá no nosso ensino fundamental, no nosso ensino médio. Eu também fui aluna como vocês, e eu sei que a gente construía os textos sempre começando igual. Esquece isso. Vocês viram lá no meu texto que eu usei uma outra expressão? O Ender até fala assim, eu não uso porque posso... Nem sei o que você falou hoje pra mim. Cadê o meu texto aí? Não, acho que tá na cozinha. Ordinariamente. Ordinariamente. Não dá conta de começar diferente, você tem que começar por atual, hoje em dia, então usa o conectivo odiernamente. Decora ele, não faz isso com ele. Decora ele, tá? Essa palavrinha substitui, tá? Substitui o atualmente, na atualidade, hoje em dia. Mas não usa atualmente, porque caiu em desuso, a banca olha isso com maus olhos, fala assim, meu Deus, primeiro começou o texto dele com conectivo que nem se usa mais. É como se tivesse ultrapassado. Bem isso, tá? Vamos pela ideia da Esther aí, olha só. Segundo o artigo 6º, de onde, Esther? Qual documento? Da Constituição Federal. Gente, Constituição Federal sempre com letra maiúscula, é o documento maior que a gente tem. O que isso aqui? Tá acabando o tempo já? Aí você vai ter que deixar começar de novo. Só dá o ok que você tem mais 10 minutos. Ah, tá. Não, é com mouse. Tá no verde, no azul, no azul. Alexandrina, Sim, se eu quiser colocar o artigo em número romano, igual você colocou, é isso, fala de novo. na redação, é porque você colocou o artigo em número romano, né? Mas eu posso pôr em número normal na redação? Perde ponto por isso? Se eu colocar, Artigo tipo... 6º? Pode, porque depois vem os capítulos, né, na verdade. Segundo Ah, então artigo não... 6º, Ah, tá. porque depois, o capítulo que vai vir em romano. É isso, obrigada. Segundo artigo 6 da Constituição Federal, você quer falar o quê de tecnologia? Como que é, Esther? O que você falou para mim? Segundo o artigo 6 da Constituição Federal, é direito de todos à educação, ou algo assim, mas, todavia, porém, essa não é a realidade de muitos. E alguma coisa assim. Ah, tá. Segundo o artigo 6º da Constituição Federal, é direito de todos à educação.
Porém, este... Não vou repetir direito. A outra coisa que eu quero falar para vocês. Cuidado com repetir palavras, tá? A repetição de palavras, ela desconta nota de vocês. Então, tenta usar sinônimos na hora de repetir uma palavra, ok? Segundo o artigo 6º da Constituição Federal, é direito de todos a educação. Porém, nota-se uma negligência em razão... Ó, agora a gente tem que inserir o quê aqui? O nosso tema, ou então a nossa tese, tá? Em razão, uma negligência em razão, o suporte à tecnologia e seus desafios em ambiente de ensino. O que você fez, Alexandrina? Eu inseri o tema com outras palavras. Por quê? Como que o que eu fiz aqui, o que eu escrevi antes, não dava para encaixar corretamente o jeito que estava o tema lá, então eu só inverti e mudei algumas palavras. Eu coloquei aqui, ó, nota-se uma negligência em razão do quê? Suporte à tecnologia e seus desafios em ambiente de ensino. A gente falou sobre o quê? Os desafios da tecnologia associados à educação. Só inverti, gente, o papel. Conseguem ver isso aqui? Conseguem notar que o tema está aqui? Sim ou não? Uhum. Sim. Então, Sim. Alexandre, para resumir o primeiro parágrafo, eu poderia somente colocar uma citação e repetir o tema com palavras diferentes. Isso. Isso mesmo. Ah, Só que aí, o que acontece? Não terminei minha introdução. Aqui eu apresentei o tema. Usei um aporte teórico, que foi a Constituição Federal, apresentei o tema, e agora eu tenho que apresentar os meus dois argumentos, o que eu vou discorrer. O parágrafo de introdução é uma espécie de resumo do seu texto, ok? Então, eu disse, ó, porém, nota-se uma negligência em razão do suporte à tecnologia e seus desafios em ambiente de ensino. Agora eu vou usar um conectivo aqui, tá? Usei um conectivo para começar, tá? O parágrafo, e agora eu vou usar um conectivo aqui entre os períodos. Coloquei um ponto, gente, coloco um conectivo novo, certo? Nesse sentido, ó, conectivo. Nesse sentido, vírgula, tá? Nesse sentido, é preciso discutir. Ó, o que é? A falta de recursos dentro e fora da sala de aula, vírgula, além de outro conectivo. O que é o outro tema? Além de má formação da equipe pedagógica Oi? em relação, né, à tecnologia. Ó, nesse sentido, conectivo. É preciso discutir a falta de recursos dentro e fora da sala de aula, além de má formação da equipe pedagógica em relação à tecnologia. Para fechar o parágrafo de introdução, como se fosse uma mini conclusão, o que eu colocaria aqui?
E aí, gente? Um Poderia conectivo. colocar, Ah, poderia colocar, tipo, algo que possa levar à conclusão, como uma possível solução, tipo, assim, uhum. assim, dessa forma. Vamos lá, vamos colocar o conectivo. Desse modo, ó, eu disse que é preciso discutir esses problemas, né? Desse Você tinha, modo, você tinha fica colocado na sua redação uma palavra muito que eu achei muito diferente, que eu nem sei o significado. Imbróglio. imbróglio. Imbróglio é problemas, tá? Então, como eu coloquei já que é preciso discutir, então, desse modo, fica evidente, é, A necessidade de uma intervenção por parte. fica evidente, não, porque aí a gente vai deixar isso lá para o final, Esther. Fica Hum, evidente, desse modo, fica evidente. Não, calma aí. O Eder estava no meu ouvido aqui. Desse modo, fica evidente. Relatar o imbróglio. Pronto, usei a palavra, João. Essa é chique, viu? Imbróglio, que significa problema, tá? É um sinônimo para problema. Vou fechar a chamada aqui, vou voltar para a gente finalizar o texto. Vocês não estão com pressa de ir embora, não, tá? Eu tô tranquilo. não, Pessoal, tranquilo? Vou tranquilo. finalizar aqui e tem que esperar 5 minutos, eu acho, para voltar para chamar vocês, tá? Já vai encerrar. Eu não estou conseguindo fazer, mesmo que eu coloque aqui, eu programando a aula para mais tempo, ela não fica. Ela pausa. Stop share. Vai abrir. Aí você vai. Vou finalizar aqui. Sim.